Olá, amores e amoras, tudo bem? Bem-vindos à minissérie de encadernação artesanal, que é uma minissérie de 10 episódios, onde eu conto um pouco da minha experiência como encadernadora há uns 12 anos, por aí. Tá? Então não são aulas, são dicas e conversas, é como se eu estivesse aqui batendo papo com vocês, com quem está aí do outro lado. Esses 10 episódios, eles são em formato de estreia. Então, no momento do lançamento, da publicação, né, na verdade, desse vídeo, tem um chat aqui do lado, ou aqui, que eu nunca sei, e as pessoas podem conversar comigo durante a estreia. Depois, o vídeo fica gravado aqui no YouTube, junto com os outros vídeos, os outros episódios dessa minissérie. Então, se você está chegando agora, ainda não viu nada, não sabia de nada, eu te sugiro que você pare esse vídeo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, e tá lá escrito minissérie, tá? Minissérie de encadernação artesanal. Clica naquele link, vão aparecer todos os 7 vídeos anteriores e veja, faça uma maratona, como eu ia falar, né? Veja um por um para que você consiga entender esse daqui melhor, tá bom? E para você que está me acompanhando aí desde o começo, ou para você que conseguiu saber da minissérie depois e conseguiu ainda pegar, para você que está aqui agora no chat, muito obrigada por estar aqui. E muito obrigada mesmo. E eu espero que a minha conversa aqui esteja sendo útil para vocês, né? Vocês, sei lá, se encantem com a encadernação artesanal, tá bom? Não posso esquecer do bendito Telegram, né? Não posso esquecer que nós teremos semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, dia 17, 18, 19 e 20, vamos ter a maratona, agora sim, maratona de encadernação artesanal, onde eu vou mostrar como fazer um livro que pode ser um álbum também. A diferença do livro e do álbum, nesse exemplo que eu vou dar, é apenas o papel, a gramatura do papel, tá? Mas lá na hora da aula eu explico, tá bom? E eu vou ensinar, eu escolhi uma técnica muito fácil, porque eu quero mostrar para aquelas pessoas que têm medo, ou aquelas pessoas que dizem assim, não, isso aí não é para mim, isso é muito complicado. Eu quero mostrar para essas pessoas e mostrar para todo mundo que vai estar lá nas aulas que é possível fazer encadernação artesanal sim. Você não precisa fazer costuras complicadas, né, ou sei lá, porque na verdade você pode escolher. Né? Se você tem, sei lá, você quer fazer por hobby, né? Ou você não quer esquentar muito a cabeça, você pode escolher costuras mais fáceis, ou até livros que nem são costurados. Existem muitos livros que não têm costura, né? Que é um sistema de dobra, de encaixe disso e daquilo, e é encadernação artesanal do mesmo jeito. Normalmente, japonês é muito criativo, né? Eles costumam fazer esse sistema de dobras. Desculpa estar falando isso agora, assim, antes, né? Mas tudo é informação. Vocês sabem que uma vez eu tinha um dentista e ele era judeu. E ele me levou lá na sala dele, né, no consultório, era um prédio imenso, uma sala imensa. E ele me levou assim, me mostrou um cilindro dourado, lindo e antigo, dentro de um vidro. Ele tratava aquilo com um carinho e um cuidado extremo. E aí ele me disse, isso aqui é um livro. Eu falei, mas é um livro? Você que faz livros, isso aqui é um livro de 1900 e não sei quanto, ou 1800 e não sei quanto. E aí ele tirou o livro dali com todo cuidado, era um cilindro, e onde ele abria, tinha uma espécie de papiro escrito em hebraico, lindo, lindo. Eu falei, nossa, como é que você deixa isso aqui? Já pessoas se entram aqui e alguém rouba isso aqui? Ele, não vai roubar, não rouba nada, não rouba nada. Entende? Então, livro também. E não tem costura, não tinha costura, tá? Então é isso. Semana que vem, tá? Vai ter a maratona, então se inscreve na maratona, o link está aqui embaixo, no comentário, no primeiro comentário que é o meu, tem o link da maratona, aqui embaixo na descrição deste vídeo tem o link da maratona, se inscreve no Telegram também e me segue no YouTube. Tem muita gente que vê os vídeos, mas não me segue, e aí você não sabe de nada. Quando tiver minissérie, quando tiver mais alguma novidade, você vai continuar sem saber de nada. Se você não entra no Telegram, se você não se inscreve aqui no canal, não ativa o bendito desse sino, gente, ativa o sino, senão o YouTube não avisa mais.
tá? Me segue lá no Facebook, no Instagram. É como eu venho dizendo nesses 7 episódios anteriores. Gente, vocês são muitos. Algumas pessoas, um bom número de pessoas eu conheço mais, né? Porque são pessoas que eu já convivo há mais tempo. Mas tem muita gente nova entrando, eu não consigo saber, sabe, ter acesso a todos. E vocês, é mais fácil vocês terem acesso a mim, tá bom? Então é isso. Se inscrevam em tudo quanto é lugar, me persigam aí para não perder nada. Vamos ao tema de hoje finalmente, que é o seguinte. É um tema polêmico, é um tema que dá sempre nó na cabeça das pessoas, que é: qual o custo e o preço de venda de um livro artesanal? Pois é. Vamos lá. Qual será o preço disso aqui? Será que isso aqui é preço? Eu chamo de valor, tá? Então, vamos trocar essa palavra? Qual é o valor desse livro aqui? Eu já mostrei esse livro há pouco tempo, é o Witchery, o nome dele, tá? Qual o valor desse livro? Pois é. Será que o valor desse livro é o mesmo valor desse? Bonitinho esse, né? Costura copta, costura corsete. Até, olha que lindo, né? Pois é, será que... Vou fazer uma pergunta agora. Será que esses aqui, será que o valor deles é parecido com aquele? Ó, folhas envelhecidas, tá? Envelhecimento de papel é muito fácil. Eu acho que eu tenho 2 vídeos aqui no YouTube que mostram. É muito fácil de fazer, mas é trabalhoso. Principalmente quando você envelhece 500 folhas. Né? Envelhecer 2 ou 3, tudo bem, mas 500, né? Então, assim... Qual o preço? Como é que a gente faz? Bom, existem vários tipos, como eu acabei, ó. Vocês estão vendo aqui atrás, vendo mais para lá, ó, tá? Existem vários tipos de livros artesanais. Eu ainda tenho a minha cola aqui, porque, gente, no 8º episódio eu já tô que tô, né? E várias técnicas também. Além de livros, né? Existem várias técnicas de costura, e até livros que também não tem costura, como eu acabei de falar, né? Existem livros que são simples, outros que são mais complicadinhos, uns que são mais decorados, como esse aqui, outros que são modernos, como esse aqui, alguns são clássicos. Eu já mostrei até ontem, eu acho que eu tenho mostrado alguns livros, né? Ou seja, é um mundo de técnicas, é um mundo de livros, sabe? Nossa, é um mundo, né? E às vezes o encadernador ele tem uma ou umas preferências. Às vezes ele se especializa num número pequeno de técnicas, né? E é aquilo que ele gosta. É aquilo que ele gosta, tá? E em cima dessas técnicas, ele é tão criativo que ele vai criando decorações, né? Eu já falei, tenho falado que às vezes com técnicas simples que as pessoas menosprezam, você pode criar tanta coisa bonita em cima daquilo, né? E tem gente que, não, eu quero aprender isso aqui, eu quero fazer isso aqui, acabou. Não quero fazer mais nenhuma dessas, né, daquela, é isso aqui. Mas a pessoa é tão criativa que você olha aquilo, você não diz que aquela costura é tão simples assim, né? Já tem outros decoradores que querem ampliar bastante o conhecimento, né? Então eles querem saber um monte de técnicas, porque eles não querem só trabalhar com 2 ou 3 ou 4 técnicas, eles querem trabalhar com uma porção de técnicas, né? Às vezes eles montam loja na internet com vários tipos de livros, né? Para vários gostos, várias idades, né? Várias finalidades, né? Outros encadernadores também preferem apenas fazer encomendas, né? E outra coisa, gente, sobre encomendas, nunca atrase uma encomenda, tá? A entrega. Eu nunca atrasei encomenda, nunca, tá bom? Então, existem também os encadernadores que preferem fazer apenas encomendas, também tem, tudo bem, né? Cada um faz como desejar, né? E então, ser um encadernador artesanal te dá um leque imenso de opções que você vai escolher de acordo com os seus objetivos em encadernação artesanal, de acordo com o seu tempo, porque de repente você tem um outro emprego, mas você também quer fazer encadernação, né? E a gente já falou sobre isso, né? Nos outros 7 episódios anteriores, você às vezes quer fazer encadernação por vários motivos, inclusive para aumentar a renda, ou para o hobby, ou por terapia, sei lá, uma opção de coisa, né? Então, assim, qual o custo e o preço de venda de um livro artesanal?
vou mostrar para vocês o meu primeiro livro artesanal. Foi o primeiro livro que eu fiz na minha vida, há uns 12 anos atrás. Olha, ele tá bem velhinho, tá vendo aqui, ó? Tá descascando, já tá ficando assim, ó, cheio de... Olha que costurinha, breguinha. Nossa, quanto erro que tinha. Ele tá cheio de erros, tá? E ele tá cheio de anotações importantes também, tá? Velhinho, velhinho, velhinho. Mas eu guardo esse livro com muito carinho, né? É aquela história, eu escrevi alguns pulos do gato, eu fui pesquisando, fui aprendendo e fui escrevendo aqui as minhas técnicas, né? Sempre que eu ia evoluindo e aprendendo, etc, etc. E quando eu comecei a mostrar meus livros para as pessoas à minha volta, vinha sempre aquela pergunta: quanto é? Essa pergunta dá um friozinho na barriga às vezes, né? Quanto é? Né? Essa pergunta, na verdade, nem é friozinho, é um pesadelo para muita gente, né? Que começa em encadernação artesanal e até no artesanato. No artesanato, a pessoa está começando, não sabe direito quanto é que ela vai cobrar por aquilo, né? Então, como calcular esse preço? Vamos lá. Nesse meu primeiro livrinho aqui, nessa fofurinha aqui, velhinho, velhinho, mal feito, eu desenvolvi algumas fórmulas, né? Eu ia testando, pesquisando, testando, né? Eu ia mudando, né? E essas fórmulas me ajudaram, ou me ajudavam a chegar no meu preço final, para eu poder responder o cliente. Então, quando eu botava meus livros na minha sacola, na minha bolsa, eu já tinha que ir com o preço, com o valor. Senão, a pessoa perguntava e eu não sabia. Né? Terrível. E aí? Vai, tá bom, enchi uma sacola de livro, vou vender, não sei o preço, tá bacana. Então, primeira coisa para você calcular por quanto você pode vender ou deve vender o seu livro. Primeira coisa, saber o custo do livro. Né? E isso você sabe no projeto. Né? O que é um projeto de livro? O projeto eu falei sobre isso, acho que na aula passada. Na aula aí, desculpa gente, é na minissérie, eu já estou doida. No episódio passado acho que eu falei, o que é um projeto? O projeto ou alguém te pediu, olha, eu queria um livro assim, assim, assim. Tá, aí você imagina o livro na sua cabeça e você tem que fazer um pequeno desenho, mesmo que você não saiba desenhar direito, faz um pequeno desenho só para você mostrar para a pessoa e dizer, olha, mais ou menos isso aqui que você quer. Né? Aí você calcula, tá? Ou seja, você vê o que você precisa para fazer aquele livro. Né? Quanto é que você vai usar de papelão, quanto mede o seu papelão. Isso também pode ser livros que às vezes você imagina, estou na boa aqui, imaginei um livro, começou a brotar um livro da minha cabeça. Eu tenho que escrever, fazer um projeto. Então você pega essas folhas aqui, que é folha de impressora, folha comum, A4, tá? E faz o seu projeto aqui. Né? Aí você vai escrevendo tudo do seu livro, tudo que você possa imaginar, todas as cores de papel, de quanto é a gramatura, o que você vai gastar de tecido, se vai ser tecido, a capa de tecido, se vai ser revestida com papel, que tipo de papel, sabe? Tudo que você vai usar no livro você tem que escrever. E aí você tem que pesquisar o preço daquelas coisas lá que você escreveu. Por exemplo, vamos supor que você vai colocar uma flor de pano, sei lá, uma flor, né? Tem umas flores que a gente coloca bonitas. Você não tem aquela flor, você tem que comprar, porque você, de repente, é uma encomenda, você quer botar uma flor porque a pessoa te pediu. Aí você vai pesquisar quanto é que é aquela flor. Aquela flor ali custa R$3, tá? Então você vai escrever no seu projeto, R$3. Você vai botar o que você puder de preço naqueles itens do teu projeto, tá? Tudo que você puder. Mas tem materiais que você vai precisar, mas às vezes você já tem. Por exemplo, às vezes você já tem uma régua transparente, você já tem a cola, você tem lápis, você tem, de repente você tem papel, né? Por exemplo, esse papel aqui você tem que cobrar, o papel que você escreveu o projeto, né? Pode ser que você já tenha agulha para fazer a costura do livro, né? E não precisa comprar. Pode ser que você já tenha um estilete em casa, né? Isso eu estou falando, gente, para iniciante, tá? E esses materiais de apoio, que são materiais base, né? Você não tem como precificar, não é? Você não tem como ficar, eu usei 2 colheres de sopa de cola. Isso não existe, né? Você usou agulha, tá? E aí, gastou a agulha? Vai jogar fora?
Não, você usou tesoura, você gastou a tesoura, mas você não joga a tesoura fora, depois você manda amolar a tesoura, não é isso? Então, esses materiais aí, aliás, até a luz você usa, né? Você precisa de luz para fazer, né? Esses materiais aí, eles também têm um custo, né? Um custo meio que indireto, que são materiais básicos que você precisa para fazer o seu livro, só que eles não entram naquele preço, você não consegue precificar, né? Então, no meu jeito de calcular, como é que eu fazia? Eu vou tentar botar aqui nessa parte vermelha, por isso é que eu tenho filmado esse episódio assim com esse fundo, que aí eu consigo escrever. Como é que eu fazia? Eu somava todos os custos que eu conseguia somar, todos eles, né? E acrescentava a esse total uma porcentagem. Essa porcentagem, ela correspondia a esse material que eu não conseguia precificar. Não conseguia, tá? Claro que se você é iniciante, você tem que comprar um material específico para encadernação, ou seja, Cris, poxa, mas eu tenho que comprar um furador, eu tenho que comprar as duas tesouras, você falou duas tesouras, eu só tenho uma, eu tenho que comprar outra, né? Eu tenho que comprar a cola certa, porque a minha é uma cola escolar, você diz que não pode ser cola escolar, né? Então, uma cola é para papel, outra cola é para... uma tesoura é para papel, outra tesoura é para cola, você tem que comprar uma régua de metal, estilete, né? Todo material de apoio ou material de base. Se você é iniciante, realmente você tem que comprar. Lembrando que tem alguns materiais para iniciante mesmo, que a gente pode adaptar com coisas que a gente já tem em casa, enquanto a gente não compra o material certinho, correto, tá? Eu falei sobre materiais lá no nosso episódio número 3, tá? Vai lá dar uma olhada se você não viu, tá bom? Então, esse material de base foi um investimento que você fez, não tem jeito, tá? É um investimento inicial que você teve que fazer. E o dinheiro que você gastou nesse investimento, ele vai voltando para você aos poucos, nessa porcentagenzinha que eu falei, nessa porcentagem a mais que você somou naquele custo, tá? E essa porcentagem que vai mantendo o seu material. Por quê? Estilete, por exemplo. Você usa o estilete tem que estar sempre afiado. Você começou a sentir que o estilete perdeu o corte, quebra ele, né? Bota dentro de uma caixinha, como eu mostrei lá no episódio 3, e parte para o pedaço novo, tá? Aquela história, economia é a base da porcaria, eu falei disso ontem, tá? Então, é essa porcentagem que vai manter o seu material de base e te dando chance de juntar o dinheiro para repor esse material, tá? Porque tem material que você tem que repor, o estilete você tem que repor, não é? A cola você tem que repor quando acaba o seu vidro de cola, tá? E também para investir em materiais novos, porque você vai evoluindo, vai querendo comprar outras coisas, tá bom? Então vamos dar um exemplo numérico, porque está tudo muito no ar. Vamos supor que esse livro aqui, por exemplo, não é isso, não é, mas eu só estou te dando um exemplo, tá? Vamos supor que nesse livro aqui, para fazer esse livro, costura cópita, eu tive um custo de R$30. É muito, mas tudo bem. R$30 foi quanto eu gastei aqui, vamos supor. Aí eu fazia assim, né? Isso é meu método, tá, pessoal? Por favor, cada um tem um método diferente, eu respeito o método de todo mundo, eu só estou contando aqui a minha experiência, tá bom? Então, assim, eu somei tudo, aquela minha precificação. Aí vi lá, gastei R$30 para fazer esse livro aqui. Beleza. A esses R$30, eu somo 12% a 15%, tá? Nesse caso aqui, eu não vou somar 15%, porque ele é um livro simples. Apesar da costura ser cópita, que é a costura cópita, ele é um livro simples, é uma capa simples, tá? A capa é bonita, ele tem elástico, mas ele é um livro simples, ele não tem um embelezamento aqui na frente, né? Ele não tem nenhum apetrecho, sei lá, nenhum enfeite. Ele é um livro simples. Então, em vez de eu somar 15%, eu vou somar só 12%. Tá? Eu posso somar de 12 a 15, pelo meu sistema aqui que eu inventei.
de 12 a 15. Eu vou somar 12% desse livro. Então, esse livro que teve um custo de R$ 30, com 12%, ele passa a ter um custo final de R$ 33,60. Como é que eu vou saber por o preço mínimo que eu posso vender isso? Eu sei que eu gastei R$ 33,60. Agora, esse é o meu custo final. Para eu saber o preço mínimo, eu vou pegar esses R$ 33,60 e vou multiplicar por 2. Aí eu vou ter R$ 67,20. Ou seja, esse é o meu preço mínimo para isso. Eu não vendo esse livro por menos de R$ 67,20. Vamos tirar os 20 centavos. Tá? Então, R$ 67. Tá? Pronto, tá aqui. Entendeu? Qual seria o preço final? Esse é o preço mínimo. Mas qual seria o preço final? O preço final seria o custo final. Quanto é que é o custo? O custo é R$ 33,60. E aí eu multiplico por 2,5, né? Ou por 3. Se eu multiplicar por 2,5, eu vou ter R$ 84,00 de preço final. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter R$ 100,80. Espera aí, né? O preço mínimo dele é 67. Eu acho que tá legal, 67. Se eu multiplicar por 2,5, eu vou cobrar 84. Se eu multiplicar por 3, eu vou cobrar R$ 100. R$ 100 eu não vendo esse livro. Aí a gente tem que ter o pé no chão. Eu não vendo esse livro por R$ 100, porque ninguém vai pagar R$ 100 por esse livro. R$ 84 até pode ser que paguem. Até pode ser. Mas se eu quero vender mesmo, eu vou lá para os meus 67. Entendeu? Que é o preço mínimo. Então, eu já estou ganhando dinheiro aí. Estou ganhando bem menos, mas estou ganhando. Entende? Então, eu vou para os meus R$ 67. Tá? Ou eu posso fazer um preço entre 67 e os 84. Entendeu? Tá? Posso botar esse livro, por exemplo, a R$ 70. Pronto, R$ 70 esse livrinho. Tá aqui. Tá bom? Aí sim. Tá? Então, quando a gente é iniciante, é muita insegurança. Isso que eu falei agora, a minha sugestão, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, no final do chat, nossa, da estreia, volta um pouquinho o vídeo e vê as contas, os números que eu botei aqui em cima em algum lugar. Entende? Para você conseguir entender direitinho, porque eu sei que no começo pode ser complicado, quando a gente é iniciante, né? Aí a gente não sabe se está caro, se as pessoas vão pagar por aquilo, será que alguém vai pagar, né? Às vezes as pessoas, os iniciantes até olham, vão na internet, procuram quem é que faz livro assim, um livro parecido, para ver se o preço está muito diferente, né? Mas a gente vai pegando a prática e o nosso trabalho também vai melhorando, né? A gente vai pegando experiência, né? E a gente também pode, por exemplo, quando quer cobrar um pouco mais, pode incrementar a capa, botar enfeites, botar outras coisas, né? A gente vai fazendo costuras mais difíceis, né? Aí a gente passa a somar valor a esse preço final, né? Valor. Aí agora eu vou falar de valor. Nossa, Cris, você estava falando em preço, agora você está falando em valor. Por quê? Às vezes me perguntam assim, ai, que livro lindo, qual o preço desse livro? Eu sempre respondo, o valor desse livro é tanto. Tem até nos comentários, às vezes as pessoas perguntam, qual é o preço desse livro? Aí eu digo assim, olha, o valor desse livro está lá na loja, você vai lá. Né? Eu não gosto de botar valores aqui nos comentários, porque às vezes os valores mudam, né? Às vezes eu resolvo mudar o valor, a pessoa vai no comentário, mas aqui tá escrito que é tanto, e lá tá tanto. Então, vai direto na loja, que é o melhor lugar para ver o valor dos livros, né? Mas por que preço e valor? Porque valor é diferente de preço. Valor é diferente de preço, tá? O valor, ele tem a ver com a parte artística da coisa, entendeu? É o quanto de emoção, é o quanto de carinho, de dedicação, de pesquisa, de uma técnica, é o quanto do seu tempo e da sua energia você usou para fazer um determinado livro.
Então, por exemplo, esse livro aqui eu fiz com todo o carinho do mundo, mas ele é um livro mais simples, né, do que este aqui, que eu fiz com todo o carinho do mundo, mas ele é diferente, olha só. Ele é muito diferente daquele outro livro, tá? Então, o valor desse aqui, ele é maior, compreende? Olha só, eu tive o cuidado, isso aqui é recorte, tá vendo? Isso aqui não é desenho, eu recortei isso com Sizzix, eu colei essa teia aqui, ele tem um prendedor, ele tem várias coisas. Tem isso lá no meu outro vídeo, vai lá ver o Witchery, né, o nome desse livro, tá? Eu tenho um outro livro das sombras, lindo, chamado Green Witch. Ele é feito apenas sob encomenda. E de cabeça agora eu não sei o custo dele, não sei mesmo. Mas vamos supor que o custo final dele seja de R$70. Eu não me lembro mesmo quanto é que é, eu teria que ver nos meus arquivos, porque eu tenho projeto de todos os meus livros, né? Até hoje eu guardo. Então, de repente, se uma pessoa disser assim, Cris, você fez um livro em 1900 e há 5 anos atrás, aquele ali, dá para você fazer um igual? Eu vou lá, procuro o meu projeto e eu sei como é que eu fiz aquele livro, quanto eu gastei, como é que foi na época, tudo isso, tá? Então, voltando aqui ao meu livro das sombras Green Witch, ele é feito por encomenda, não sei o valor, quanto é que é, não me lembro, né? Mas vamos supor que o custo final dele seja R$70. Ele é um livro artístico, porque é um livro com a capa toda trabalhada, onde eu colei folhas por folhas, né? Eu trabalhei muito aquela capa para ela ficar daquele jeito, tá? Então, ali eu não acrescento 12%, eu acrescento 15% a esses R$70. Então, acrescentando R$70, custando R$70, né, o preço de custo a R$70, se eu acrescentar mais 15%, dá R$80,50. Se eu multiplicar por 2, esse R$80,50 é o meu preço de custo, preço final de custo. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter o preço mínimo, que é R$161. 161, né? Aí eu pego esse 161 e faço assim, multiplico por 2,5, multiplico por 3. Se eu multiplicar por 2,5, vai me dar um valor de R$402,50. Se eu multiplicar por 3, vai me dar um valor de R$483, tá? Aí eu olho para o meu livro, aí o julgamento é meu, a escolha é minha, né? Porque o trabalho foi meu, a energia, o valor que eu tenho que dar, só eu posso dar. Aí eu vou olhar para o meu livro e vou dizer assim, bom, eu tenho R$402,50 e R$483, né? Eu posso usar um número também entre esses dois e posso até usar mais. Eu posso, por exemplo, olhar para o meu livro e dizer assim, R$483, não vendo, não vendo, não vendo por menos de 600. Pronto, e aí? E aí? Acabou. Entendeu? É diferente, é valor, tá? Também posso olhar para ele, ter uma ideia, uma base naqueles R$402,50, R$483 e dizer assim, não, R$450 eu vendo. Eu vendo esse livro para você por R$450. Eu fico feliz com isso, com esse valor. Eu me sinto valorizada, meu trabalho foi valorizado. Também pode ser, é uma escolha minha, entendeu? Então, por isso é que às vezes precificação é difícil. A precificação ela é mais fácil quando um produto é feito em série. Por exemplo, vamos supor, que eu agora não quero levantar daqui, não quero ficar cortando o vídeo. Vamos supor, gente, o que? Um lápis, né? Um lápis. Teve alguém que fez o projeto do lápis para que quando a pessoa pegasse no lápis, né, se for para um desenhista, ele vai pegar, tem todo um estudo em cima dos lápis, né? Aliás, é muito interessante ver como os lápis são produzidos. E a Faber-Castell tem um vídeo aqui no YouTube em português e ela tem em inglês, né? Mas ela tem em português, você pode ver como os lápis são fabricados, lápis de cor, muito interessante. Então você vê que aquilo tudo teve um trabalho para chegar na fábrica, até chegar à fábrica para a produção mesmo dos lápis de cor, tem um trabalho, tem um projetista, tem um designer por trás daquilo. Então você vê lápis de cor que tem bolinha para a mão não escorregar, sabe? Você tem lápis de cor que é sextavado, outro que é todo liso, né? Aquilo ali não é assim a Lavonte, a Bangu, sei como é, né? Como a gente fala aqui no Rio, não é assim, né? Aquilo tem um estudo.
Mas a partir do momento que ele entra numa fábrica para ser produzido, são milhões de lápis de cor. Milhões. Aí isso tem um preço. O trabalho daquele projetista e daquele designer, aquele trabalho dele teve um valor. Ele cobrou um valor. Compreende? Mas a partir do momento que o projeto dele entrou na fábrica e o preço e o lápis foi fabricado, aquilo virou preço. Por quê? Porque ele é produzido em série. Entende? Então, é essa a diferença de preço para valor. Compreende? O nosso trabalho como artesão, como artesãos, como artistas, ele tem valor, ele não tem preço, ele tem valor. Compreende? Eu acho assim ofensivo quando uma pessoa, eu só tive uma pessoa assim na minha vida, nesses 12 anos. Eu acho ofensivo quando alguém vira para um artesão, vira para um artista e diz assim, nossa, tá caro. Gente, isso tá caro, mas você quer comprar? Né? Ah, mas não vale isso, não vale, então você faz, né? Aprende a fazer, aí fica barato. Dá vontade de falar isso. Gente, eu estou falando isso aqui, nossa, tem gente que vai comer meu fígado. Mas é verdade, sabe? Então, artista, artesão, sabe? Se você sabe fazer qualquer trabalho manual, aquilo é uma exclusividade, entende? Então você tem que cobrar, é o valor daquilo, tá bom? É o valor da sua emoção, o valor do seu carinho, do seu capricho, da sua dedicação, do seu trabalho, da sua energia, do seu tempo, tá? Voltando aqui, né? Esse meu jeito de calcular valores, ele funcionou para mim e ainda funciona se eu quiser usar, tá? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, né? Esse tipo de cálculo, ele é bom para as pessoas que querem vender encadernação para complementar a renda, porque elas já têm um outro emprego. Então elas espremem, né? Se espremem, elas arrumam um jeitinho, arrumam um momento e fazem encadernação artesanal junto com o emprego que elas têm. Então, esse método, ele é legal para esse tipo de artesão, que não pode largar o emprego, porque ele precisa daquele emprego, né? Então, é o tipo de artesão que ele não pode fazer encadernação artesanal todo dia, porque ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo e ele não pode assumir essa profissão, né? O compromisso dessa pessoa, por enquanto, é com o outro emprego, né? Que paga mensalmente ali aquilo, o sustento dele, da família dele, etc, né? Esse sistema de cálculo que eu falei aqui, ele também serve para aquelas pessoas que querem fazer livros para vender, mas assim, esporadicamente. Elas vão fazendo, sem compromisso, vão fazendo, e aí vem alguém e pergunta, ai que lindo, quanto é? Aí elas conseguem calcular, elas podem calcular também. Quer dizer, elas podem calcular também, tá? Sem esquentar muito a cabeça, tá? De repente, quem faz encomenda, só quem faz encomenda pode fazer esse cálculo dessa forma, tá? Mas tem um outro jeito, que é o jeito técnico de fazer esses cálculos. Mas esse jeito, na minha visão, ele se aplica melhor quando a pessoa quer realmente trabalhar em encadernação artesanal. Tipo assim, trabalhar todo dia, como se fosse um emprego. Tá? Mesmo que ela trabalhe dentro de casa. Se ela trabalha dentro de casa, ótimo, maravilha. Por quê? Porque ela não paga aluguel, ela está dentro de casa. Ela não paga aluguel, né? Ela não paga um condomínio, ela não paga, às vezes, uma sala, ela não paga, sei lá, uma porção de coisas que ela pagaria se ela alugasse uma sala especificamente para fazer encadernação artesanal. Ora, bolas, faz em casa, que é mais econômico, né? Pelo menos quem está começando, ou até quem já está lá na frente. Faz, né? Se puder economizar, economiza, né? Então, assim, esse outro jeito técnico é para aquela pessoa que quer trabalhar todo dia. E tem gente que quer trabalhar todo dia com encadernação artesanal, como se fosse um emprego. Então, a pessoa está dentro de casa, ela tem que arrumar um lugar onde ela fique em paz, né? Onde ela... um ambiente, mesmo pode ser pequenininho, não importa, mas um ambiente que seja só dela, que ela fique em paz, que ninguém a perturbe e que, se tiver mais alguém dentro dessa casa, que as pessoas respeitem e encarem aquilo como trabalho, sabe? Cabe a você, se for esse o seu caso, dizer, olha, eu estou trabalhando,
Eu estou dentro de casa, mas eu estou trabalhando. Então não me pede para fazer isso, aquilo outro, que seja de outra coisa qualquer, porque eu estou trabalhando, tá? Me ignora aqui, tá bom? Então, assim, é um trabalho e a pessoa escolhe, vai trabalhar o quê? 6 horas por dia? Vai trabalhar 8 horas por dia? Mas é para trabalhar, tá? E assim, nesse jeito técnico, como é que a gente faz? A gente calcula, tem que ter sempre projeto, tá? A gente calcula todo o custo do material, tudo, o custo do material, mas esquece aquelas porcentagens, esquece esses outros cálculos que eu fiz. A gente calcula o custo do material, mais o custo da mão de obra do artesão, tá? Ou seja, quanto a pessoa quer ganhar por mês fazendo encadernação artesanal. É um outro jeito de fazer o cálculo, tá? Ou seja, quanto ela quer ter de receita. Complicado, né? Parece complicado. Então, vamos supor, para iniciantes, a gente já está com 26 minutos de vídeo, gente. Vamos supor, para iniciantes em encadernação, dessa forma que eu estou falando agora, talvez trabalhando todo dia, tá? De segunda a sexta, 6 ou 8 horas por dia. O ideal são 8 horas por dia, porque todo mundo trabalha 8 horas por dia, tá? Então, assim, para iniciante dessa forma, talvez uma receita, digamos, de 2, 3 mil reais, né? Vamos dizer 3 mil, pronto. Né? 3 mil reais, porque a pessoa é iniciante, né? Então, pega, por exemplo, esses 3 mil reais e divide pelo número de dias que a pessoa vai realmente trabalhar no mês. Ou seja, aí a pessoa diz assim, não, sábado e domingo eu não trabalho, eu me dedico à família, tudo bem. Aí você vê quantos dias úteis existem no mês, né? Mês de 30 dias, tá? Mês comercial tem 30 dias. Então você vê quantos dias úteis existem, né? Tira os finais de semana. Então você vai pegar esses 3 mil reais e vai dividir por esses dias, né? Por quantos dias realmente você vai trabalhar por mês, tá? Aí esse valor vai ser o valor do seu dia de trabalho. Então, por dia, você ganha esse valor que está aqui. Eu vou botar uma conta aqui em cima. Por dia, você ganha esse valor que está aqui. É o preço do seu dia de trabalho. É o preço de 8 horas do seu trabalho, tá? Mas você tem que saber quanto você ganha por hora, tá bom? Então, você pega esse valor e vai dividir pelo número de horas que você quer trabalhar por dia. São 6 horas, são 7, são 8, tá? Preferencialmente 8 horas, tá? Então você pega esse valor e divide por 8, tá bom? Aí ela tem que ver também o tempo. Como é que ela vai calcular então com essa história toda o preço, o valor do livro? Ela tem o custo está lá. Eu gastei 50 reais. Aqueles 50 reais, ela vai somar quantas horas ela levou para fazer aquele livro. Entendeu? Não é complicado não, gente. Depois vocês voltam o vídeo, vejam esse vídeo aqui mais umas 2 ou 3 vezes para vocês entenderem, quem não tiver entendido. Entende? Então, ela vai somar aquele custo daquele livro, quantas horas ela levou para fazer aquele livro. Mas essas horas são horas trabalhadas. Por quê? Um livro artesanal, por exemplo, você dobra as folhas, aí você precisa botar na prensa, botar embaixo da enciclopédia, aquelas coisas. Aí você bota lá por 2, 3 horas. Essas 2, 3 horas, elas não contam, porque você não está com a sua mão no livro. Ela está lá. Enquanto aquelas folhas estão lá na prensa, você está fazendo outra coisa. Você está fazendo outro livro, ou você está laminando tecido, ou você está preparando algum material, você está trabalhando, tá? Não é para sair para passear, não. Tá? É 8 horas trabalhadas, tá? Então, as tuas folhas estão lá secando. Aí você vai, de repente, colar a capa de um outro livro. Você tem que anotar as horas. Eu sei que no começo é complicado. Você, nossa, Cris, eu tenho que anotar quanto eu gastei de horas em cada livro? Tem que anotar. Aí você vai, de repente, cola a capa do livro. Aí o livro vai secar, vai ficar colando, secando. Ele fica lá, o quê? Um dia secando. Esse um dia você não vai cobrar, porque você não meteu a mão na massa, a mão no livro, tá? A sua hora trabalhada é quando você está fazendo com a mão. Quando o livro está descansando, ou esperando, isso não conta, tá?
Então, você pega o custo e soma com as horas, pega essas horas, né? Quanto você levou para fazer o livro? Você levou 2 horas, você levou 3 horas, 4 horas? Em quanto tempo o seu livro ficou pronto? Se você disser assim, Cris, eu levei 5 horas, eu sou iniciante, ao todo eu levei 7 horas para fazer esse livro e gastei R$ 50. Aí você vê o preço da sua hora, o valor da sua hora, né? O preço da sua hora, e soma com esse custo. E você vai ter o custo, o preço final do livro. Tá? É claro que a esse preço final do livro, você pode aí sim colocar o valor. De repente, o preço final do livro ficou por, vamos supor, de repente, eu posso dizer para vocês, eu afirmo para vocês que eu fiz esse livro aqui, acho que em 2 ou 3 dias eu fiz, porque eu estava com muita pressa. Né? Menos de 400 eu não vendo esse livro. É o meu valor, o valor é meu. Eu sei o quanto eu suei, batalhei para fazer isso aqui, o quanto me custou de energia e dedicação para fazer esse livro. Entendeu? Então, você soma o seu custo mais o valor das horas que você trabalhou. E você vê aquele número ali na sua frente. E aí, você está satisfeito com esse? É esse que vai. Então, quanto é o valor? Qual é o valor do seu livro? O valor do seu livro é isso que você calculou. Se você achar que não, você pode ajustar. Você pode ajustar para mais, você pode ajustar para um pouquinho menos. Aí é com você, tá? Você, com o tempo, você acaba tendo assim um feeling, um sentimento de dizer assim, não, eu acho que vale mais do que isso, vale bem mais do que isso. Ou, ao contrário, você pode dizer, não, acho que tá puxado, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência longa faz isso aqui em 2 dias, né? Então, eu tenho que ter o feeling de saber que eu não posso cobrar 150, 200 reais para fazer um livro desses. Claro que não, tá? Tem que ter o feeling. Esse feeling, ele vem com a experiência, com a prática, tá? No dia a dia, você fazendo o livro, tá bom? Voltando ao valor, né? Aquele valor que eu falei, né? Nesse segundo método, que é o método técnico, o valor que a pessoa quer ganhar, aliás, o valor que ela espera ganhar. Você tem que ter o pé no chão, né? Eu falei que um valor entre 2 e 3 mil reais, perdão, se você trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas por dia. É um valor legal, né? Valor para iniciante. Mas você tem que perceber que você só tem 2 mãos, né? Que você tem que comer, você tem que dormir, né? Mesmo se você trabalha em casa, ótimo, né? Você não tem transporte de um lado para o outro, às vezes você sai, compra material, tudo bem, tá? Mas mesmo assim é trabalho e você tem que encarar como trabalho. E o trabalho, se você trabalhar em qualquer outro lugar, ele tem um limite, tem aquele limite que você para e vai para sua casa descansar ou fazer outra coisa. Tá? E dentro de casa também, você tem que respeitar aquelas horas que você estabeleceu, tanto para trabalhar quanto depois para descansar. Tá? Aí você diz assim para mim, ai Cris, mais 2, 3 mil reais, mas eu quero ganhar 20 por mês. Né? Se você quer ganhar 20 mil reais por mês fazendo encadernação artesanal, e assim, qual o valor da tua mão de obra? Né? Ou seja, quanto você vai cobrar por cada hora que você trabalhar? É complicado, né? Para ganhar 20 mil reais, né? Aí só tem um jeito. Se você vai trabalhar, você tem que perceber o seguinte, você só tem 2 mãos. Vai me cair aqui. Você só tem 2 mãos. Então, querer ganhar 20 mil reais fazendo encadernação por mês é complicado, você só tem 2 mãos. Agora, se você diz assim, não, Cris, eu vou trabalhar com um fulano, com um ciclano, com um beltrano, então um corta, outro faz isso, outro faz aquilo, outro vai ter uma pessoa só para fazer as compras do material. Aí é uma outra coisa. Aí você vai fazer um trabalho maior, um trabalho que às vezes sai até um trabalho, né, vários livros, né, de uma vez só. Aí é um outro esquema, completamente diferente do que eu quero passar aqui para você. Eu quero passar aqui para você que é o trabalho do artesão que é sozinho, da pessoa que está sozinha fazendo encadernação artesanal, tá? Essa outra história aqui, de o cara quer ganhar X, mas lá para cima, aí é uma coisa mais de... O cara quer abrir uma empresa
e vai em frente, boa sorte, e, né, se dá bem com isso, tá bom? E se você vai entrar na encadernação artesanal, nessa carreira solo, né, que é como a gente chama, né, é o que eu falei, a gente tem um limite, porque a gente não é máquina, né? E a gente também tem que, além de ter tempo para vender, para fazer os livros, a gente tem que ter tempo para vender. Não adianta nada você fazer um monte de livro, mas você não sai para vender. É aquela história, eu já falei para vocês em outros episódios, onde é que a gente pode vender, os potenciais clientes, etc., para quem está começando, né? Mas, eu quero 6 mil, então vamos reduzir, eu quero 6 mil por mês. 6 mil por mês, mas você é iniciante, sabe? Você não construiu ainda uma rede de clientes, você não tem nenhum lugar onde você possa vender seus livros, você não fez parceria com ninguém, você ainda não tem uma loja na net, uma loja na internet. Loja na internet, gente, dá despesa, tá? Tem que ser paga. Então, você, sabe, esse negócio de, vou abrir uma loja na internet, bacana, mas tem que pagar mensalidade, tem uma opção de coisinhas para pagar, tá bom? Então, calma com a dor, né? Calma, né? Cria a sua rede de clientes, tá bom? E essa história do preço, do valor, eu espero que tenha ficado assim entendida, que eu tenha conseguido passar para você a minha ideia do que é preço e do que é valor. Tá? Por exemplo, o aspirador de pó que está aqui na minha frente, que eu tenho aqui dentro do estúdio, um aspirador vertical, ele tem um preço, porque ele é feito aos milhares, ele tem preço, né? Mas a pessoa que fez aquele projeto, o trabalho dela em fazer o projeto, em bolar como é que ia ser esse aspirador, o trabalho dela teve um valor, entende? Tá? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado aí alguém, as pessoas. Precificação sempre foi uma coisa que muita gente me pedia, já tinha muito tempo que as pessoas pediam. Eu vou colocar precificação aqui na hashtag, porque eu acho que pode atrair muita gente, pode ajudar muita gente. Aquele primeiro sistema que eu falei é o meu método, era o meu método. Eu acho que é um método legal para quem faz livros assim, esporadicamente. Como eu falei, né? Mas tem outro trabalho para fazer, outras coisas para fazer. E esse outro último, ele é mais técnico. São os únicos que existem? Não. Existem vários outros métodos, né? Tem encadernadores que têm o próprio método. Por exemplo, esse primeiro que eu falei era meu, não peguei de ninguém, foi aqui da minha cabeça, da minha experiência. Eu fui lá, vou fazer assim, não, vou fazer assado. Sabe? Fazia de um jeito, achava que ficava barato demais, fazia de outro jeito, achava que ficava caro demais, e assim ia, entendeu? Até achar uma fórmula que funcionasse para mim, entende? Então, às vezes, os encadernadores têm jeito diferente de calcular, tá? Aí outros optam pela parte mais técnica da coisa, também tá tudo bem, né? Todo mundo é livre, não é isso? Cada um é livre e faz como desejar. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês como é que eu faço aqui o meu cálculo, entende? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, ajudado aí. Obrigado pessoal que está aqui no chat até agora, são 38 minutos, ontem disseram assim, Cris, mas já acabou, tem uma hora no chat que fica todo mundo quieto, prestando atenção, a pessoa não sabe se escreve no chat, se presta atenção no que eu estou falando, ainda bem que o vídeo fica gravado, né? Então, muito obrigada a quem está no chat. Muito obrigada a quem chegou depois, não conseguiu chegar na hora, não tem problema. Amanhã a gente vai ter às 8 da noite o 9º episódio, ou seja, o penúltimo episódio, amanhã sábado. E a gente vai falar, o título é quais habilidades preciso ter para fazer encadernação artesanal. Aí a gente pensa que é uma pergunta simples. Mas eu vou dar uma desenvolvida aí nessa resposta para você entender melhor, tá bom? Muito, muito obrigada. E beijos a todos, até amanhã, às 8, estarei aqui para o nosso penúltimo episódio dessa minissérie de encadernação artesanal. Beijo, gente, obrigada, beijo, tchau.